Bom dia, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs. É com muita alegria que nós voltamos a gravar e a compartilhar com os irmãos a lição da Escola Bíblica Dominical da revista Compromisso. Eu quero agradecer aos irmãos a perseverança e a dedicação com que têm acompanhado as lições da EBD. Esta é uma universidade de Deus. Não deixe de assistir à lição da Escola Bíblica Dominical, de participar dos cultos, ainda que isso pareça assim muito inferior ao encontro na igreja e as reuniões da classe com os alunos da EBD, mesmo que isso pareça cansativo, mas consagre o tempo e consagre a sua atenção na participação dos cultos, da escola bíblica dominical, na interação com o WhatsApp da igreja, sabendo notícia dos irmãos, podendo orar uns pelos outros. Nós precisamos de estreitar nossos laços neste período desta pandemia. Há uma preocupação muito grande com o esfriamento das igrejas, com o afastamento de muitos crentes que simplesmente estão perdendo o contato com a igreja. E quando a secretária da igreja, ou mesmo o pastor da igreja, vai procurar então por estes irmãos, percebem que não é possível encontrá-los. Então nós precisamos de cuidar para que a igreja não disperse, para que a comunhão não esmereça, para que a comunhão não arrefeça. Nós precisamos de manter a chama acesa. Então, vamos a mais um estudo da nossa lição da Escola Bíblica Dominical. Este é o segundo estudo do trimestre e nós vamos meditar, como diz o salmista. Na verdade, nós vamos estudar este capítulo da teologia, que é o estudo de Deus como Criador. O estudo de Deus como aquele que dá as condições para que tudo que nós somos e tudo que nós percebemos e tudo que nós sentimos, tudo que vemos, seja possível. Então Deus é o ser criador de todas as coisas. Ele é a fonte de toda a existência. Ele é o provedor de todas as suas criaturas. O Salmo 104 é um salmo magnífico. Ele é considerado como sendo o segundo relato da criação nas Escrituras. O primeiro é o do Gênesis, onde a criação ela se apresenta diante de nós, onde o relato da criação descreve cada ato, cada passo, cada processo do que Deus, na verdade, fez para que toda esta realidade do universo, e especialmente a vida, fossem possíveis. Então, o Gênesis capítulo 1 é um relato detalhado dos atos criadores de Deus. Gênesis capítulo 2 vai falar de Deus como tratando da criação especial, a formação então do jardim do Éden e a criação deste casal maravilhoso que foi Adão e Eva, de quem todos nós descendemos. O capítulo 3 vai nos falar então daquela tragédia inicial que nós chamamos de pecado original, que trouxe para a história humana esta experiência do pecado, da rebeldia, da contradição, do desafeto, da experiência de desafiar a Deus e da perda do paraíso.
e de todas as consequências advindas então deste ato de rebelião originária do homem contra o desejo e contra a ordenação divina. Ora, o Salmo 104 é o salmo pós-queda. É o salmo da criação vista pelos olhos de alguém que agora medita sobre o que ele vê. Depois da queda, sim. O Salmo 104 é o salmista diante do mundo como ele é hoje. É o salmista diante da realidade que ele vê, que ele observa, que ele admira, que o encanta, como encantou no Salmo 139. Então o Salmo 104 é o salmo que trata especificamente de Deus como o criador desta realidade atual. Não daquilo que foi a primeira a primeira criação, a original. E o Salmo 104, ele vai combinar aspectos do que nós poderíamos chamar da segunda criação, que é a renovação da criação depois do dilúvio. Então, esse aspecto desta combinação da criação original com aspectos da realidade pós-diluviana e de todo esse cenário que o homem agora pôde contemplar nas gerações posteriores ao dilúvio, e de como esta criação, esta terra, esse habitat nosso, ainda manifesta de forma misteriosa e de forma grandiosa esta marca do nosso Criador, esse rastro do Criador, esta ação do Criador, esta presença forte do Criador, dando consistência, continuidade, dando então a conservação e a procriação em todo o âmbito da criação. Há uma continuidade. O Deus que criou, ele jamais abandonou a sua criação e jamais deixou de ser o Deus criador. Hoje nós temos muitas objeções a respeito da própria existência de Deus e muito mais ainda da existência de Deus como criador. As teorias científicas, elas simplesmente desprezam, ignoram, elas ocultam esta realidade espiritual, esta presença divina em toda a realidade que nós vemos. Portanto, as teorias científicas têm a tendência de dessacralizar a realidade, de secularizar a existência, de tornar as explicações todas elas imanentes, como se a realidade que nós vemos fosse simplesmente uma coisa que surgisse sem qualquer causalidade, sem qualquer mente por detrás, produzindo, arquitetando, organizando, projetando, conservando. Ora, será que o universo está sobre um vazio? Não é verdade. O Salmo 53, como também o Salmo 14, vão dizer que estas teorias que
colocam Deus à margem ou negam a existência de Deus são o resultado de mentes insanas. Infelizmente, é resultado da tolice humana. O Salmo 14 e o Salmo 53 chamam isso de tolice. Disse o incauto no seu coração. Disse o louco no seu coração. Disse o insano no seu coração. Disse o tolo no seu coração. Não há Deus. Então, nós vivemos uma época e dentro de uma geração onde a tendência é explicar as coisas que existem de uma forma totalmente ateológica. Diríamos ateísta. Ou seja, explicar a realidade sem levar em conta a fonte, a origem, aquele que produziu esta realidade. Ignorar completamente a revelação que Deus fez de si mesmo para nós. Ignorar que Deus é o Criador de todas as coisas. Isto é um pecado. Por que eu digo que é um pecado? Porque no Salmo que eu citei, o 14 e o 53, são salmos que falam a respeito da universalidade do pecado. É o salmo que declara: não há ninguém justo, nenhum sequer. E é o versículo utilizado por Paulo em Romanos para falar da universalidade do pecado. Não há ninguém que viva e não incorra, de uma certa maneira, neste conflito com Deus, nesta negação da soberania de Deus, nesta luta com Deus. Então, nessa tentativa de excluir o Criador e considerar a criação como sendo algo destituído de autoria. Meus queridos irmãos e irmãs, nós precisamos refletir seriamente sobre isso, precisamos ensinar nossos filhos sobre isso, nós precisamos de testemunhar sobre isso, nós precisamos de fazer disso a meditação do nosso coração, nós precisamos de insistir a cada dia em todos os nossos convívios sociais, em todos os lugares, com todos os nossos amigos e vizinhos, de que há um Deus criador dos céus e da terra. Há um Deus criador. Nada do que existe existiria se não fosse Deus colocando as mãos para criar e trazer à existência este mundo belo e maravilhoso que nós conhecemos. O Salmo 104, ele mostra então o encanto do salmista com as atitudes e atividades criativas e criadoras de Deus. O Salmo é um salmo de enlevo, é um salmo de aleluia, é um salmo de glorificação de Deus por sua criação. O biblicista Alonso Choquel, ele faz uma observação muito interessante, a de que este salmo, diferentemente de outros, não convida a criação para louvar a Deus. Este salmo não é uma convocação de todos os seres para se voltarem para Deus. Este salmo é a meditação do coração de um salmista, reconhecendo, a partir do seu encanto com tudo que ele vê, reconhecendo a mão criadora de Deus. É o ato de um coração que reconhece Deus como criador, sustentador de tudo que há. Portanto, este salmo é profundamente humano. Ele é profundamente fruto
da alma do homem que contempla a criação e que reconhece o Criador. Então, eu fiz um esquema para dividir o estudo desse salmo em 6 pontos. A lição que nós temos na revista Compromisso está também subdividida em alguns pontos. E eu segui, de alguma maneira, esses pontos, mas eu acabei elaborando uma divisão do Salmo para dar, então, a ênfase e dar, então, o destaque para Deus como Criador, seguindo uma divisão própria do Salmo. Eu estou dividindo em 6 partes o Salmo, com o terceiro ponto sendo subdividido em 3 outros. Então nós temos Deus em seu esplendor, Deus como provedor, Deus como sábio, e aqui a sua sabedoria envolve as habilidades com as quais ele dotou todos os seres criados, a finalidade para a qual ele planejou todos os seres criados e a criação da Terra, especialmente a Terra em si, dotada de ecossistemas que harmonizam a convivência da diversidade de criaturas, de seres vivos que povoam os céus, a terra e os mares. Também Deus como criador contínuo. Ele não só estabelece a criação, como ele conserva, protege e permanece como criador. Se ele retira a mão, então aquilo que dependia da sua mão vai se desfazer. Deus como poder absoluto. Ele olha e a terra treme. Ele é o poder absoluto. E Deus como fonte de meditação. Esta criação, ela é uma fonte de inspiração, de encanto, de entusiasmo, de aleluias, e que faz o homem crente refletir profundamente sobre o glorioso Deus que depositou sua glória sobre esta criação. Pois bem, o primeiro ponto, Deus em seu esplendor, nos mostra como que este salmo retrata a pessoa, o ser de Deus, em relação ao ser da criação. Nos versículos de 1 a 5, nós temos primeiro o salmista falando para si. Ele diz: bendize, ó minha alma. É um solilóquio. O que é um solilóquio? É uma conversa do salmista consigo. É uma conversa em que o salmista interpela a si mesmo, a sua alma. Ele leva a sua alma a expor-se em gratidão perante Deus, que a criou. Então, bendize, ó minha alma, ao Senhor, meu Deus, como tu és magnificente, sobrevestido de glória e majestade, diz o versículo 1. Ele viu a Deus? Não, ele vê a criação. E na criação, ele então induz, ele é, digamos, atraído, despertado para esta dimensão por detrás da criação, que é Deus. Ele se encanta com aquilo que Deus lhe permite ver. E este fato é o que traz a meditação à tona, é o que traz a alma a si mesma, é a tomada de consciência da alma em relação à fonte de si mesma. Este é um aspecto profundamente cristão, é um aspecto profundamente espiritual, é um aspecto profundamente teológico. É quando a alma toma consciência não só de si mesma, mas por ser ela o que é, ela se reporta imediatamente a Deus que a criou.
A alma não pode pensar a si mesma sem reportar-se a este que é a fonte, o Criador dela. Por isso, quem pensa a alma como isolada, quem pensa a alma como absorta em si mesma, aquele que pensa a alma como sendo um ente autossubsistente, é um tolo. Deixa de considerar que a alma, ela busca por aquele que lhe deu a vida. A alma é uma substância em busca contínua da sua fonte. E a fonte é Deus. E esta fonte que dá sustentação, que dá o alicerce que Moisés chamava minha rocha, é Deus. Então o salmista diz isso: bendize, ó minha alma, a Yahvé, o Senhor. Então, é o momento quando ele vê Deus em seu esplendor. Deus se deixa perceber pela alma como aquele que é carregado de esplendor, a quem ela deve admirar, para quem ela deve olhar, a luz que ilumina o seu mais íntimo, a luz que ilumina sua existência. Deus é o seu esplendor. O Senhor é a minha luz. Jesus se declarou como luz do mundo. Isto significa que ele é a explicação final para a existência de nós mesmos. Luz significa isso. Luz significa a iluminação que nos guia ao encontro daquele que é o nosso Criador, a origem de nossa existência. É a luz que nos permite enxergar a nossa origem. É a luz que nos permite enxergar a nossa finalidade, o nosso destino. É a luz que ilumina o nosso entendimento. Ela vem de Deus. Ela vem do Pai das luzes. Ela vem do Senhor que habita a luz. É de sua glória, é de seu esplendor. Então, dos versículos 1 a 5, o salmista vai mostrar isto. Deus trabalha cercado de esplendor. Até dos seus anjos ele faz ventos, dos seus ministros ele faz labaredas de fogo. Este é o movimento, esta é a dinâmica, este é o processo que envolve a criação de todas as coisas. Deus usa de seu poder, de sua glória, dos seus seres angelicais, do seu espírito, para gerar a vida, para produzir esta harmonia do cosmos, para fazer a Terra produzir todos os seus encantos, para que todos os seres viventes possam ter um sentido, um significado, um lugar onde eles possam expor, manifestar, realizar, eles possam demonstrar a plenitude de seu ser, ou seja, o esplendor de Deus. Então, Deus é aquele que habita no esplendor, e é aquele que reveste a sua criação de esplendor, e é aquele que faz do seu esplendor a força de atração da alma, para que ela se deleite no Senhor. Deus é como provedor. Deus, ele é a fonte que nutre, ele é a fonte que revigora tudo que existe. Versículos 6 a 11 é o versículo
onde mostra como Deus trabalha desde os abismos, desde a imensidão das águas, desde as mais altas montanhas, enfim, desde os trovões do céu. Ele faz com que todos os maiores poderes e os mais profundos mistérios se equacionem, se harmonizem. Ele faz a provisão de tudo isso. Versículo 9: puseste as águas divisa que não ultrapassarão, para que não tornem a cobrir a terra. Tu fazes rebentar fontes no vale, cujas águas correm entre os montes. Veja que aqui temos duas figuras importantes. Uma das águas que cobrem a terra, que é o dilúvio. Outro da água que se arrebenta do vale e se tornam correntes de água. Isso lembra a pedra que jorra água no deserto em abundância para saciar a sede do povo de Israel. São os ribeiros de águas. Então Deus é esse grande provedor. Dão de beber a todos os animais do campo. Os jumentos selvagens matam a sua sede. Ele é o provedor. Ele faz com que toda a criação seja regada, seja provida. Também Deus é como sábio. E como sábio, ele exerce três coisas importantes em toda a sua criação. Ele é o criador de todas as habilidades. Os versículos 12 a 15 mostram como que as criaturas de Deus, elas têm habilidades, e com estas habilidades elas encontram o seu lugar na terra, no mundo, na criação, na natureza. Então, são as aves do céu que fazem das grandes árvores o seu repouso por entre a ramagem. Elas desferem o seu canto, elas cantam, elas se comunicam através dos seus cantos. E como é maravilhoso ouvirmos as aves cantando, se comunicando, interagindo, se guiando, se reunindo e se identificando por suas várias espécies, na tonalidade dos seus vários sons, na harmonia de suas melodias. Então Deus ele cria estas habilidades. As relvas, os animais, as plantas, o próprio homem, a terra que é generosa, até o próprio cultivar do vinho para alegrar o coração do homem. E aqui é uma referência a Noé, que planta uma vinha e daquela vinha ele faz o vinho para alegrar o coração. Enfim, as coisas têm finalidades que são harmonizáveis. A habilidade das criaturas, dos seres, são habilidades concedidas pelo próprio Deus. Ele dota as suas criaturas de habilidades. É interessante como que as mais diversas criaturas, os seres mais simples, os seres mais rastejantes, são seres que encontram com as suas habilidades as suas formas de sobrevivência. Deixam a sua marca na terra. Este deixar marcas na terra, deixar caminhos na terra, são de fato a marca, a amostra das habilidades. As habilidades não se perdem, elas deixam as suas marcas. A arqueologia é uma ciência que estuda os artefatos mais antigos. A antropologia estuda os restos de seres vivos e de todas as criaturas as mais antigas. Elas permanecem ali onde
as suas vidas findaram. E hoje a ciência vai e estuda, então, exatamente o repouso delas e como que estas habilidades delas deixaram seus rastros, seus registros. São os primatas, são os homens mais antigos que cozinhavam o barro, que faziam os seus utensílios domésticos e que, a partir do estudo disso, a ciência consegue entender como que o homem usava as suas habilidades. Deus, o sábio Criador, dotou as criaturas assim. Então, em tudo, Jesus dizia que as pedras clamariam. Em tudo, nós podemos ver que essa é uma criação que deixa marcas. Deus não fez as coisas para que elas se perdessem. As nossas habilidades nos levam a deixar nossas marcas na terra. Tanto nós, os homens, quanto as criaturas que Deus criou, desde os dinossauros que deixam seus fósseis, desde os peixes que ficam petrificados em rochas, desde os insetos, enfim, as coisas vão ficando aí para mostrar como que Deus dotou tudo de habilidades, de capacidades. Enfim, Deus, diz o Salmo, é aquele também que faz todas as coisas para uma finalidade. Não é que ele faz as coisas para uma finalidade, é que ele faz todas as suas criaturas com uma finalidade. Nós temos finalidades. O que são finalidades? Finalidades são as competências para as quais nós fomos criados, ou seja, as competências para desenvolver as possibilidades inatas com que fomos criados. E só desenvolvendo estas finalidades é que nos realizamos. Podemos chamar isso de talentos, de dons ou de habilidades. Mas nós só nos damos bem, nós só nos sentimos bem quando nós pomos isso para fora, quando nós realizamos isso, quando nós atingimos a plenitude de nós mesmos. Isso são finalidades. Cada ser foi criado tendo em vista a realização, a plenitude de suas finalidades. Os versos 16 a 24 diz isso muito bem. Avigoram-se as árvores do Senhor, os cedros do Líbano que ele plantou. Interessante essa chamada que o salmista faz das árvores como sendo árvores destinadas para a durabilidade. Os cedros do Líbano. Aqui diz que eles eram tão antigos que eram árvores que o próprio Deus plantou na criação. Então, as árvores, elas expressam a longevidade. As árvores expressam e retratam a eternidade de Deus. Elas têm a finalidade de serem, digamos, o lugar de repouso para muitas gerações. Os cedros do Líbano. O verso 16, 17 fala das finalidades das aves. O verso 19 das finalidades dos montes e das cabras montesinas, das rochas, refúgio dos arganazes. Ora, isso aqui me faz lembrar a audácia. Isso aqui me faz pensar na ousadia das criaturas que elas parecem que são dotadas por Deus de uma energia, de uma força que as leva a explorar os limites da criação, os limites de si mesma. Ora, uma cabra montesina, ela sobe penhascos. Como o homem, na sua curiosidade, ele descobre mundos novos. A ciência devia ser a principal testemunha da glória de Deus. Por quê? Porque a ciência é, digamos, a ousadia humana em conhecer todas as coisas.
E esta capacidade, pelo menos para realizar esta tentativa de conhecer todas as coisas, é uma dotação divina. Deus capacitou o homem de inteligência para que o homem fosse um explorador, um criador, um descobridor. É finalidade do homem. Descobrir-se a si mesmo, descobrir o seu ambiente, descobrir o mundo. Adão foi o principal cientista do seu tempo, porque Adão foi aquele que, antes do pecado, com a ajuda de Deus, depois do pecado, com o seu labor, ele foi um explorador da criação, dos animais, das plantas, do ambiente, das frutas, do jardim, enfim. Deus é o criador também de ecossistemas. O versículo 24, principalmente, testemunha disso. Que variedade, Senhor, nas tuas obras! Todas com sabedoria as fizeste. Cheia está a terra das tuas riquezas. A observação do mundo mostra um mundo criado para a harmonia, criado para a complementariedade dos seres, criado para o conjunto. É um mundo criado pelo sábio Criador, o sábio que elaborou, que arquitetou os ecossistemas todos, dos mares, da terra, dos ares, das cavernas, das profundidades, das maiores alturas. Ele é o criador de ecossistemas. Verso 24, que variedade! Mas não é só a diferença, não é só a diversidade, é também a harmonia, é também a coexistência, é também a complementariedade. Nós devíamos cuidar da criação como se fôssemos os cuidadores do jardim que Deus criou. Não perdemos esta responsabilidade. O homem ainda continua como mordomo da criação. O homem ainda continua como cuidador do jardim de Deus. O jardim que agora temos. Um jardim de desertos, um jardim de montanhas, um jardim de florestas, um jardim de vales, um jardim, enfim, de muitas diversidades. Um jardim de vida subterrânea, de vida marítima, de vida terrestre, de vida aérea. São ecossistemas. E nós nunca deveríamos usar dos potenciais da Terra e dos ecossistemas para destruí-los. Quem veio matar, roubar e destruir é o diabo. Deus veio até nós para nos resgatar, nos salvar, nos dotar da nova natureza em Cristo Jesus. Ele veio para trazer a redenção de toda a sua criação. Todo crente devia ser um bom ecólogo. Todo crente devia ser um cuidador do ecossistema. Todo crente devia ser um admirador da natureza, porque através disto ele vai se tornar um admirador mais profundo de Deus. Pois bem, Deus como criador contínuo. O destaque aqui é para o verso 30. O verso 30 e 32. Deixa eu ver se é isso. De 25 a 30. Todos esperam de ti que lhes dê de comer a seu tempo. Se lhes dás, eles os recolhem. Se abres a mão, eles se fartam de bens. Se ocultas o rosto, eles se perturbam. E se lhes cortas a respiração, morrem e voltam ao pó. Envias o teu espírito. Eles são criados. Veja que aqui o verbo está no presente. Todos os que são gerados no ciclo da criação são, na verdade, criados. O mesmo ato que produziu a primeira criação, ou seja, o ponto inicial da criação, é também o mesmo ato, a mesma mão que está criando continuamente a vida neste mundo. Deus não é só o criador de mundos, ele é o criador e sustentador do mundo que ele criou.
ele não, ele não elimina, e ele não deixa para trás, e ele não rejeita, e ele não descarta o que criou, ele renova. Envias o teu espírito e eles são criados, e assim renovas a face da terra. A terra é uma criação divina, uma criação com o objetivo de se renovar. É um ecossistema renovante. Deus é quem faz isso. A mão de Deus está debaixo, por detrás. É a mão de Deus que está sustentando todas as coisas ainda hoje. Ainda hoje. Se nós imaginarmos Deus tirando o fôlego dos seres vivos, diz o versículo 29, eles morrem, eles voltam ao pó, eles voltam ao nada. Nós estamos vivos por um ato de concessão do próprio Deus. Os filhos nascem, os netos nascem, as gerações continuam, porque há um ato criador contínuo de Deus produzindo todas as coisas. A ciência devia olhar isto. A ciência devia reconhecer isto. Os homens da ciência deviam ser os mais tementes a Deus. Mas a Bíblia nos diz que Deus tornou o conhecimento do sábio como loucura. Deus tornou a ciência uma loucura. Deus, ele se manifesta por sua própria ciência, por sua própria revelação, por seu próprio conhecimento. É por isso que nós temos a teologia. É por isso que nós temos a doutrina bíblica. É por isso que nós temos a revelação da palavra de Deus. Esta é a ciência de Deus. É isto que torna o homem sábio para todas as ciências. É isso que torna o homem esclarecido, porque ele é, então, esclarecido pelo esplendor da glória de Deus. Ele não está tateando, ele não está andando no escuro, ele não está perdido, ele não está em busca de uma fonte desconhecida. Ele está se aproximando da verdade absoluta, que é a existência, o poder e a sabedoria de Deus. Por isso Deus é o poder absoluto. Este salmo diz no versículo 13 e no versículo 32, com só olhar para a terra, ele a faz tremer, toca as montanhas e elas fumegam. O versículo 13 diz, do alto da tua morada, regas os montes, a terra farta-se do fruto das tuas obras. É o reconhecimento de que há um doce mistério que traz à existência e que farta a terra de tudo que ela possui. Mas também há um Deus que do alto, só com o olhar, ele pode desfazer tudo que ele fez. E só não faz isto porque ele é fiel a si mesmo. Porque ele fez uma aliança conosco. Ele fez uma aliança no Éden. Ele fez uma aliança no dilúvio com Noé. Ele fez uma aliança com Moisés. Ele fez uma aliança conosco através do seu Filho amado Jesus Cristo. E ele não desfará esta aliança. É ela que garante a nós a continuidade, a vida, a liberdade. É ela que garante ao homem, inclusive, o direito de se rebelar contra Deus, de ser quem ele é. Mas o juízo sobre todas as coisas está nas mãos de Deus. Deus é a fonte de todo poder, é o poder absoluto. E por último, Deus é como fonte de meditação para o homem. O que é a meditação? Por que este salmo é chamado de uma meditação? O versículo 30
e 4. Seja-lhe agradável a minha meditação, e eu me alegrarei no Senhor. Desapareçam da terra os pecadores, e já não subsistam os perversos. Ou seja, pecadores e perversos aqui é a classificação daquela parcela da raça humana que é inimiga de Deus, que trabalha contra Deus, que trabalha para ocultar dos homens a sabedoria de Deus, que de fato quer eliminar Deus. É impossível, nós sabemos, mas ele tenta. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Aleluia. Meditação. Então o salmista, ele pede a Deus que a meditação dele lhe seja agradável. Ele sabe que se esta apologia que ele faz, esta apresentação da glória de Deus que ele faz, esta reflexão sobre a criação que ele faz, se ela for agradável a Deus, Deus vai alegrar o seu coração. Então, a criação é uma fonte de meditação, de reflexão, de conhecimento. É uma fonte de adoração. É uma fonte de inspiração. É uma fonte de conhecimento. Nós podemos conhecer o nosso Deus se nós olharmos para o mundo como a sua criação. E nos detalhes da sua criação, nós vamos conhecer os detalhes do Criador. Deus abençoe os irmãos. Deus esteja com todos como grande, de fato, provedor, como aquele que é o sábio que nos habilita como criaturas, como o grande poder absoluto que sustenta, que coloca a criação em suas mãos. A criação está nas mãos de Deus. Ela não foi lançada fora. Ela não foi desprezada por Deus. Ela está nas mãos de Deus, nas mãos do Senhor Jesus Cristo, como diz o Apocalipse. Ele tem nas suas mãos todo o universo, toda a criação, toda a terra. Nós estamos envoltos na glória de Deus. Nós não estamos mergulhados no agnosticismo, no ateísmo, no secularismo, na incredulidade. Nós estamos como crentes imersos na glória de Deus. A glória de Deus brilha sobre nós. Nós vamos crescendo de glória em glória, de fé em fé. Portanto, que a glória do Senhor, o Criador de todas as coisas, esteja sobre as nossas vidas. Que Deus, portanto, nos abençoe. Amém.